Então, turma, nós estamos aí dando continuidade à revisão do nosso capítulo 16, capítulo esse que foi basicamente ali uma introdução da química, né? Nós vimos muitas coisas aí interessantes em relação a esse nosso conteúdo, em relação aí ao nosso capítulo 16. E como a gente combinou na nossa última aula, na nossa aula de quarta-feira, hoje a gente vai falar aí um pouquinho, de forma bem tranquila, é uma forma aí da gente aos poucos ir ampliando o nosso conhecimento sobre essa disciplina tão interessante denominada química. Então hoje nós vamos aí falar um pouco sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Então, turma, de início, nós vamos aí falar um pouquinho sobre a história. Por que que ela surgiu? Qual é a finalidade? Será que ela tem uma importância na química? Qual é o objetivo, né? Por que que essa tabela foi criada? Então, olha só, turma. A finalidade fundamental de ter sido criado aí a tabela periódica dos elementos químicos foi aí o intuito de facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme as suas propriedades. E aí, quando a gente fala de propriedades desses elementos químicos, a gente está falando das características, a gente vai estar falando aí dos aspectos que esses elementos possuem, certo? Até se chegar ao modelo atual, que daqui a pouco a gente vê aí nos nossos slides, o modelo atualizado da nossa tabela periódica, muitos cientistas criaram tabelas que puderam aí demonstrar uma forma de organizar os elementos químicos. A tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev. Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1907. No ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos, que eu já explico para vocês o que é essa massa atômica, Mendeleev organizou grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou ali na tabela espaços vazios para aqueles elementos que ele acreditava que ainda não seriam descobertos, certo? Então, primeiramente, Mendeleev organizou ali uma tabela. Essa tabela criada por Mendeleev não era uma tabela completa. E num primeiro momento, ele organizou os elementos químicos de acordo com a sua massa atômica. E aí, o que seria essa massa atômica, turma? É como se fosse o peso do átomo. Lembra que na aula da quarta-feira eu comentei muito com vocês sobre os três elementos que formam um átomo, que são os prótons, que representam a carga positiva do átomo, os nêutrons, que não apresentam carga, e os elétrons, que apresentam aí a carga negativa dos átomos. E eu expliquei para vocês que os prótons e os nêutrons, eles se localizam no núcleo do átomo, que é a parte fixa do átomo, né? E ao redor desse núcleo atômico, formado por prótons e nêutrons, existe aí uma região chamada eletrosfera, onde nós identificamos os elétrons. E aí, turma, uma observação que eu não fiz na aula passada, que eu vou fazer na aula de hoje. Os elétrons, eles são muito pequenos comparados ao tamanho de um próton. Para vocês terem ideia, para eu identificar a massa de um elétron, é como se eu pegasse um próton e dividisse esse próton por 1836. Ou seja, o elétron ele vai ter o tamanho de um próton, só que dividido em 1836 partes. Então, os elétrons, por serem muito pequenos, eles não são levados em consideração em relação ao cálculo aqui dessa massa atômica. A massa atômica, ela vai ser determinada pela soma dos prótons com os nêutrons, ou seja, a massa de um átomo vai depender aí da quantidade de prótons e de nêutrons que nós temos aí no núcleo de um átomo, certo?
A tabela periódica, como nós conhecemos atualmente, daqui a pouquinho vocês vão ver a imagem aí nos nossos slides da tabela periódica atualizada, ela foi organizada aí por Henry, e essa organização ela foi feita em 1913, por ordem de número atômico. Então, Henry, ele já organizou a tabela periódica não levando em consideração a massa do átomo, mas levou em consideração o número atômico. E aí vocês podem até anotar no caderninho de vocês. O que é esse número atômico? É a quantidade de prótons que está contida no núcleo do átomo. Número atômico é a quantidade de prótons que está contida no núcleo do átomo, certo? Então, Henry já organizou a tabela periódica e esse modelo é seguido até hoje pelo número atômico, ou seja, pela quantidade de prótons que está presente no núcleo de cada elemento químico, certo? Ou seja, ele reorganizou a tabela que foi proposta aí inicialmente por Mendeleev. Um outro cientista aí que contribuiu para a organização da nossa tabela periódica foi William. O William, ele descobriu os elementos que são os nomes bem exóticos mesmos, tá, turma? Então, olha só. O William descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio e xenônio. Esses elementos, juntamente com o hélio e o radônio, formam o que nós chamamos na tabela periódica de a família dos gases nobres. Lembra que eu comentei com vocês em aulas anteriores que os elementos químicos, eles sentem a necessidade de ligar-se uns aos outros, porque eles buscam o que a gente chama de uma estabilidade, certo? Porém, turma, os gases nobres são os únicos elementos da tabela periódica que não realizam ligações. Por quê? Porque eles já são elementos estáveis, certo? Então, se eu colocar alguma questão em algum TD, em alguma provinha aí de vocês, por exemplo, se eu colocar todo elemento químico realiza ligações químicas, essa afirmação está falsa, porque os gases nobres não realizam ligações químicas, ou seja, na natureza, os gases nobres não se ligam, eles ficam isolados, certo? Por isso, eles receberam essa nomenclatura de gases nobres, porque eles não precisam de outros elementos químicos para alcançar aí o estágio de estáveis. E aí uma curiosidade que nós tivemos em relação ao ano de 2019. Em 2019, turma, a tabela periódica completou 150 anos de criação. Então, por conta desse marco, a Nações Unidas da Unesco determinou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, como uma forma aí de reconhecimento de uma das grandes criações da humanidade. Pelo que vocês estão aí observando, a criação da tabela periódica, que vocês estão aí acabando de ver, foi algo muito importante para o ramo, para o campo científico, né? Então, é algo aí muito utilizado, muito estudado aí, muito abordado dentro da química. Então, turma, como vocês estão percebendo, a tabela periódica, por favor, desliga o microfone. Quem tiver com o microfone ligado, desligue, por favor. Então, olha só, de acordo com o que vocês estão observando, a tabela periódica ela vem colorida. E essa cor, essa coloração diferenciada, não é simplesmente para deixá-la com um visual mais atrativo, nada disso. Como vocês estão podendo observar, cada cor tem uma legenda, ou seja, cada cor tem uma função. Por exemplo, os elementos que estão na coloração verde, eles são os não metais, ou seja, vão ser elementos químicos que não são metálicos. Os que vocês estão vendo aí, ó, nessa coloração azul, aqui, ó, nessa posiçãozinha aqui, ó, esse azul mais escuro, é justamente a família dos gases nobres. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, os gases nobres receberam essa nomenclatura, pois eles são os únicos elementos químicos
que não necessitam ligar-se a outros elementos. Então, na natureza, você nunca vai encontrar um gás nobre ligado a outro elemento da tabela periódica. Eles não precisam ligar-se a outros elementos. Então, ó, os elementos aí que estão nessa cor mais alaranjada aqui, ó, certo? Eles são os metais alcalinos. Os que estão em amarelo, esse amarelozinho aqui mais claro, eles são os metais alcalinos terrosos. Ah, professor, é muito complicado, a gente tem que decorar essa nomenclatura, esses nomes exóticos. Galera, quando a gente fala de educar, de aprender, a gente deve evitar a expressão decorar, certo? A tabela periódica ela não foi criada para ser decorada. Ela foi criada para ser como um auxiliar. Ela é um auxílio. Vocês não são obrigados a decorar a tabela periódica, mas vocês devem compreender a forma com a qual ela foi organizada, certo? Então, a tabela periódica, turma, eu também vou disponibilizar lá para aqueles alunos que ainda não têm essa tabela, eu vou disponibilizar também lá na nossa sala do Classroom, tá certo? Tá certo. Ótimo. Certo. Só um momentinho, turma, enquanto aqui a gente vai para o próximo slide. Prontinho. Então, olha só, turma. Vamos aí entender um pouco mais, já vimos aí a criação, já vimos aí de que forma ela foi organizada, já vimos o intuito da criação da tabela periódica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a organização que vocês acabaram de ver. Então, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e as suas propriedades. Esses elementos químicos, eles vão estar organizados em ordem crescente de números atômicos. Lembrando, turma, como eu já expliquei, número atômico é a quantidade de prótons que nós temos aí localizadas no núcleo do átomo. A tabela periódica atualizada, ela contém 118 elementos químicos. Porém, turma, desses 118, 92 são naturais, ou seja, são encontrados na natureza, e 26 deles são artificiais, ou seja, dos 118, 26 foram criados em laboratório. 92 não, 92 são elementos que nós podemos encontrar diretamente na natureza. Cada quadrado daquele que vocês viram, ele vai estar especificando o nome do elemento químico, o símbolo que esse elemento químico apresenta e o seu número atômico. Então, turma, de acordo com o que vocês estão observando aqui, ó, aqui no lítio, por exemplo, nós temos aqui ó, o número 3. Esse número 3 vai estar especificando para a gente o quê? O número atômico, ou seja, no núcleo do átomo do lítio, desse elemento químico aqui, nós teremos 3 prótons. Li, como vocês estão observando aqui, é o símbolo que é utilizado para identificar o lítio. Abaixo do símbolo, nós temos o nome do elemento químico. E aqui embaixo, turma, nós temos o peso atômico ou massa atômica. Como eu já expliquei para vocês, essa massa atômica ela vai ser calculada somando a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons que o elemento químico apresenta em seu núcleo, certo? E aí, falando agora um pouco mais sobre a organização da tabela periódica, ela vai estar organizada de duas formas, galera. Primeira forma, nós chamamos aí de períodos. E o que seria, então, os períodos de uma tabela periódica? Vão ser as linhas horizontais, certo? E na tabela periódica, nós teremos 7 linhas horizontais, certo? E aí, essas linhas elas vão ser numeradas de 1 a 7, e elas possuem, olha só uma curiosidade, os elementos químicos que estão na mesma linha horizontal, no mesmo período, vão ser aqueles elementos
vão ser aqueles elementos químicos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Professor, eu não sei o que é uma camada eletrônica. Sabe sim. Na aula passada, eu falei para vocês que a maior parte do átomo é formada por uma região chamada eletrosfera. Essa eletrosfera, ela é formada por camadas, e ela pode ter, no máximo, 7 camadas. Ou seja, se eu tenho um elemento químico que está no primeiro período, isso significa dizer que na eletrosfera desse elemento químico, eu só terei uma camada eletrônica. No elemento químico que está no segundo período, eu terei 2 camadas eletrônicas, que vão formar a nossa eletrosfera. E assim, turma, até chegarmos no sétimo período. Elemento químico que tiver naquela 7ª linha horizontal, significa dizer que todos os elementos que estão naquela linha, que como vocês estão percebendo aí, nós temos 32 elementos, isso significa dizer que esses 32 elementos têm uma eletrosfera formada por 7 camadas, beleza? E aí, turma, com a organização dos períodos da tabela, algumas linhas, como vocês puderam lá observar, ficariam muito extensas. Então, daqui a pouco a gente volta lá na tabela periódica para eu mostrar para vocês que 2 linhas são essas que estão fora da tabela periódica, mas elas vão pertencer respectivamente ao 6º e ao 7º período, tá certo? Outra coisa que nós conseguimos observar na tabela periódica é que ela tem as linhas horizontais, mas ela também tem as linhas verticais que nós chamamos de colunas, certo? Então, as linhas horizontais nós chamamos de períodos e as linhas verticais, ou seja, as colunas verticais, vão ser chamadas de famílias. E aí, galera, enquanto que os períodos demonstram para a gente qual é a quantidade de camadas que a eletrosfera desses elementos químicos possuem, as famílias ou grupos, que são as colunas verticais, elas vão indicar algo bem interessante. Que algo é esse, professor? A quantidade de elétrons que nós vamos ter na camada mais externa. O que é uma camada mais externa? Como eu já expliquei para vocês, a eletrosfera ela fica dividida em camadas, e que um elemento químico pode ter até 7 camadas na sua eletrosfera. E aí, a camada de valência, que é essa camada que fica mais distante do núcleo do átomo, certo? Ela vai conter uma quantidade específica de elétrons. E as famílias ou os grupos, que são aquelas colunas verticais, elas vão estar lá representando justamente a quantidade de elétrons que vão estar localizadas aí nessa última camada, pertencente à nossa eletrosfera. Então, olha só, muitos elementos destes grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. No total, turma, a tabela periódica tem 18 famílias que foram divididas em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. As famílias pertencentes ao grupo A também são chamados de elementos representativos, enquanto que os elementos da família B, né, do grupo B, que totalizam em 8 famílias esse grupo, nós chamamos de elementos de transição. Então, turma, olha só, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento de tela, só um instantinho. Então, vocês perceberam aí que a tabela periódica tem uma importância fundamental dentro aí da química, porque ela foi organizada mediante uma série de curiosidades, série de características essas que são muito úteis quando nós estamos ali. Obrigado, Paulo. Arthur, né, que eu gosto de chamá-lo mais de Arthur. Então, essas características facilitam muito. E aí, quando vocês estiverem no 8º ano, quando vocês começarem a estudar a distribuição dos elétrons por camada de valência, que isso é algo que vocês vão estudar mais à frente, vocês vão ver o quanto é curioso, né, a forma como a tabela periódica foi utilizada, né, organizada. E aí eu queria agora, respondendo o que a Laline me perguntou,
Eu concordo, o conteúdo é bem interessante, mas em algumas situações ele é um pouco complicado. Mas aí, com estudo, com revisões, com aplicações na prática, vocês vão vendo aí que ele não é tão complexo assim. É mais porque é um conteúdo novo para vocês, extremamente novo. E tudo que é novo, turma, é natural que a gente tenha aí um certo, como é que eu posso dizer? Que a gente fica um pouco receoso de errar, com medo de errar, mas, como eu já falei para vocês, errar é um processo que faz parte do aprendizado. Então, turma, eu quero agora, Laline, liga o teu microfone, por favor, e fala aí um pouco para a gente o que você pesquisou sobre a tabela periódica. O que foi que você achou interessante? Alguma informação que você... infelizmente, a Laline está dizendo que o... Outro aluno, então, aí que tenha feito uma pesquisa que gostaria de comentar alguma coisa. E eu gostaria também, turma, que a câmera de vocês estivesse ligada, né? Para eu ver aí um pouquinho o rostinho de vocês, tá certo? Então, olha só. Vamos recapitular. Nós vimos aí que a tabela periódica, ela segue um critério de organização, certo? Esse critério de organização leva em consideração características apresentadas por esses elementos químicos. Nós vimos que os elementos que estão lá presentes na tabela periódica, 92 são naturais, ou seja, nós encontramos na própria natureza, e 26 foram criados em laboratório, são elementos artificiais. Nós vimos que a tabela periódica está dividida em 7 períodos, que são aquelas linhas horizontais, e 18 colunas, né, que são as famílias, certo? Então, assim, turma, aos poucos, essa ideia que vocês têm de que a química é complicada, ela vai se dissipar da mente de vocês. É como eu falei, tudo que é novo, a um primeiro momento, a gente vai achar complicado, certo? Mas, assim, ressaltando sempre, o importante é estudarmos, certo? Nada é impossível. A gente só precisa ter foco e determinação, tá certo?